neste momento, nós vamos fazer uma canção. Eu quero primeiro perguntar para a igreja, quantos aqui já ouviram a música Jesus, do Adoradores 5? Ah, já tem um bom número, né, gente? Acho que o teu nome é conforto. Quantos aqui já ouviram? Ok. Quem já ouviu essa música sabe que ela tem, do meio para frente ali, uma série de contracantos. E eu quero desafiar a igreja novamente, porque nós já fizemos essa música com a igreja e ficou muito lindo naquele sábado, não foi, Isa? Antes não estava, né? Eu não lembro. Vocês estavam aqui, né? Testemunha. Foi lindo, a igreja cantou vibrante, a gente conseguiu dividir aí as vozes. E nós vamos propor esse desafio para a igreja mais uma vez, que nós vamos dividir a igreja nessas 3 partes. Então nós vamos fazer da seguinte forma: mais uma vez a Débora vai ficar com as mulheres deste lado da igreja, a Isa vai ficar com as mulheres deste lado da igreja, e eu e o Jean vamos puxar os homens de toda a igreja. Amém? Amém ou não amém? Então, mulheres deste lado acompanhem a Débora, mulheres deste lado acompanhem a Isabela, e os homens de toda a igreja nos acompanhem. Tá? Sabe, eu fico às vezes pensando, uma certa preocupação de leve assim. Às vezes dá um medo assim do novo, né? A gente fica preocupado com o novo, mas é tão tranquilo, gente. Você está na presença do Altíssimo. Eu imagino que Deus, ele fica muito satisfeito quando ele percebe que o povo dele aqui na terra, os seus filhos, estão adorando com um coração aberto. Então, não tenha medo de cantar, não tenha medo de louvar, não tenha medo de aprender. Você vê que no final o resultado vai ser bem legal. Então solte a sua voz, a letra vai ser projetada e vai dar tudo certo. Mas antes, nós vamos fazer um ensaio com a igreja, ensinando as 3 partes que cada um vai cantar. Então a gente vai começar com a Isabela. O teu nome é conforto, o teu nome é... Depois nós vamos para Jesus, com as mulheres deste lado da igreja. Em seguida os homens, com a parte que nós vamos fazer. Tudo bem? Então vamos começar pela Isabela, depois Débora e depois os homens comigo. Vamos lá. O teu nome é conforto, o teu nome é força. As mulheres deste lado, vamos lá. O teu nome é poder, o teu nome é perdão, o teu nome é esperança, o teu nome é justiça, o teu nome é vida, o teu nome letra difícil. Jesus, eu amo esse doce nome, o nome santo. Jesus. E agora a parte dos homens. Inspiração, hein? Vibrante, né? É difícil os homens. Tu és Senhor Deus poderoso, digno do nosso louvor. A ti a honra, a glória e todo o poder. Tu és Senhor Deus poderoso, digno do nosso louvor. A ti a honra, e todo o poder. Fechou? Ok? Deu para pegar aí as partes? Jesus. E aqui começa. Então nós vamos fazer isso, só que todo mundo junto e subindo de tom 3 vezes. Que bênção, né, Jean Anderson? Tudo ao mesmo aleluia. tempo. Gente, o nome do Senhor é aquele nome que não falha. O nome do Senhor, Ele é conforto, Ele é esperança. E quando nós clamamos esse nome tem poder. Amém? Então convido você neste momento a se colocar em pé. E nós vamos começar então cantando essa canção, Jesus. Primeiro nós começamos todos juntos e depois a gente divide. O teu nome é conforto,
Eu amo esse doce nome, o nome santo. Agora respira um pouco, isso, toma um fôlego. A próxima canção que nós vamos cantar neste momento, Deus de promessas. Nosso Deus, Ele não falha e Ele nos prometeu que em todos os momentos da nossa vida, nos bons e nos ruins, Ele estará ao nosso lado. Então confie nessa promessa e cante para que você relembre tudo aquilo que Ele prometeu para você. Mas a alegria
possa ter a certeza de que o nosso Deus, Ele foi ontem, Ele é hoje e Ele será eternamente. Ele não muda e Ele está cuidando. Que Deus nos abençoe. Podemos assentar. Provai e vede, histórias de fé e fidelidade. História de hoje, Deus protege o seu. Quando eu era criança, cresci no campo, então sempre gostei do campo. Mas depois, por causa do trabalho, passei muitos anos em uma empresa, numa cidade, e aí queria voltar para o campo. Então compartilhei esse sonho com minha esposa, e ela também desejava o mesmo. Assim, começamos a trabalhar para ver como poderíamos fazer isso acontecer. Bom, no ano de 2019, minha sobrinha me disse: "Tia, tem um terreno muito bonito à venda, se você quiser vir ver." E aí viemos com meu esposo. Nós o amamos imediatamente, mas não tínhamos dinheiro para comprar. Só tínhamos o desejo, mas não o dinheiro. Meu esposo me dizia: "Amor, mas não temos nem um centavo." Então algumas pessoas que conhecíamos se ofereceram para nos emprestar o dinheiro. Em uma semana, conseguimos reunir o valor emprestado, e eu pude devolver o empréstimo em 2 anos. E em 2 anos o terreno já era nosso. Como fazemos todos os finais de semana, viemos no dia 5 de março de 2023, porque meu esposo tinha que pregar na igreja Del Salto. Quando voltamos para Concepción e chegamos em casa, a primeira coisa que vi foi que o carro não estava. Achei estranho porque era o carro do meu filho, que sempre chegava aos domingos, mas esse dia era sábado. Então fui abrir o portão e a tranca estava arrebentada, com a porta da casa aberta. Minha esposa entrou e seu rosto estava perplexo. Ela colocou as mãos na cabeça e me disse: "Amor, roubaram a casa." Eu tinha um dinheiro que precisava pagar em uma loja e levaram esse dinheiro. Levaram também as roupas do meu esposo, tudo que puderam, tudo de valor. Quando entrei no quarto, a primeira coisa que quis ver foi o dízimo. Minha esposa naquele momento gritou: "Amor, o dízimo." O armário estava todo revirado, mas a última gaveta ainda estava lá. Então ela abre a gaveta e diz: "Amor, o dízimo está aqui." Quando vi que o dízimo estava ali, senti uma alegria enorme no coração, porque Deus o havia protegido. Era o dízimo acumulado de cerca de 6 meses, incluindo a venda de um terreno do meu esposo. Ainda não havíamos levado para a igreja porque frequentamos mais aqui no Salto de Laja, mas ainda não éramos membros de Concepción. Depois, entrei e precisava ligar para meu filho, para pegar o número da placa do carro e os documentos. O carro era 0 quilômetro e ele quase nunca usava. Eu pensei: vamos perder tudo. O carro não tinha seguro. Meus sobrinhos se organizaram, saíram em seus carros para procurar. Era 2:30 da manhã quando minha sobrinha disse: 2 quadras e meia da minha casa tem um caminho, vamos entrar. Então eles entraram e quando chegaram ao fundo viram o carro estacionado, intacto. Estava só sem gasolina. Achamos que quem levou o carro gastou tudo, mas graças a Deus o carro estava em boas condições e o recuperamos. Ao olhar para o passado, você vê como Deus nos ajudou, como Ele conseguiu guiar sabiamente nossa vida, apenas por nos colocarmos em suas mãos. Eu sei que adoramos um Deus poderoso, um Deus sábio e cheio de entendimento. E essa é a confiança que sempre me acompanhou. Essa é a confiança que sempre guardei no meu coração e na minha mente, que Deus sempre guiará seus filhos. E dessa promessa eu me fortaleci. Agora me sinto feliz, sereno, vivendo com minha esposa e desfrutando da natureza. E aqui esperamos, se Deus permitir, a vinda do nosso Senhor Jesus, e que seja em breve. Muito bem. Chegou a hora da nossa oração intercessora. Nós sempre cantamos a música Falar com Deus, né? Na oração intercessora. E a gente sempre canta a primeira parte, e eu gosto muito dessa primeira parte. Mas a minha parte favorita é a segunda. Você já parou para pensar nessa segunda parte da música? Falar com Deus,
Que privilégio. Privilégio poucos têm e nós temos. Abrir a alma ao Criador. Tem gente que fala assim, eu não sei orar. Não importa. Ontem eu aprendi com meu amigo Marcelo, me lembrei na verdade, que não importa o jeito que eu oro, porque o Espírito Santo traduz a minha oração para Ele. Gente, isso é um privilégio ou não é? O Espírito Santo traduz a minha oração, a sua oração, a minha lágrima, a sua lágrima para Ele. Sentir que os céus estão abertos. Ai, quando a gente sente que o céu está aberto, é uma sensação tão gostosa, tão boa, porque a gente sente Deus ali. Você já sentiu Deus ali do seu lado? Não é bom? Não é gostoso? E ouvir a voz do Salvador. E grande é o nosso Deus. Irmão, irmã, não esquece. O teu Deus, o meu Deus, Ele é grande. Ele é muito grande. E Ele nos dá o privilégio da nossa oração ser traduzida pelo Espírito Santo e chega para Ele da melhor maneira possível, irmão Esli. Olha que bênção, olha que gostoso. Essa parte da música sempre falou ao meu coração. E que ela fale ao seu também. Eu sei que você está cheio de problema aí. Eu também tô. Todo mundo tem problema hoje, né? Todo mundo tem. E que o seu problema e o meu problema nos ajudem a nos levar mais perto de Deus. Não deixa que seu problema se esqueça o grande Deus que você tem, que eu tenho. O nosso problema não é nada para Ele. Eu falo isso para mim quase todos os dias. Ana, eu converso comigo. Ana, fique em paz, teu Deus é maior que o teu problema. E hoje eu estou aqui para falar isso para você também. Irmão, irmã, fique em paz. O seu problema é fichinha perto da grandiosidade do Deus que está ouvindo a sua oração. E que Ele possa preencher o nosso coração para que a gente tenha essa confiança nele. E eu quero terminar esse momento lendo um verso que eu gosto desde criança. Esse verso é muito simples e eu tenho certeza que você conhece. Mas agora eu quero que você ouça esse verso com o coração aberto e disposto e disposta a fazer o que esse verso aqui está falando. Ele está em 1 Pedro 5, verso 7. Lancem sobre Ele. E lembra quem é esse Ele? É aquele Deus Todo-Poderoso que está aí do seu lado. Lancem sobre Ele toda a sua ansiedade. Seja por trabalho, por relacionamento, por doença, qualquer ansiedade, lança sobre Ele, porque Ele tem cuidado de vocês. Ah, gente, a gente não precisa de nada mais, a gente só precisa que Ele cuide. E que Ele cuide do meu pedido, do seu pedido especial, da minha vida e da sua vida também. Agora a gente vai cantar a primeira parte, a segunda parte desse hino. E se você quiser trazer aqui ao altar do Senhor o seu pedido especial, aquele que fica aqui no coração, às vezes a gente não conta para ninguém, né? Traga, venha, ore, venha aqui para a gente orar junto, para o Espírito Santo traduzir a nossa oração para Ele. E eu tenho certeza que Ele vai responder da melhor maneira. Vamos cantar? Sentir que os
ouvir a voz do Salvador. Agora nós vamos nos ajoelhar, vamos continuar em pé, da maneira que você quiser. Vamos falar com Deus? Querido Deus, querido, poderoso, santíssimo Deus e nosso Pai também. Obrigada, Senhor, obrigada por tudo o que tens feito por nós. Obrigada porque a gente pode sentir que os céus se abrem para nós. E não se abre por um motivo qualquer. Se abre porque o Senhor quer nos ouvir. Senhor, o Senhor sabe como é a nossa vida. O Senhor sabe de todas as lutas que a gente tem. O Senhor sabe o que a gente está passando. E obrigada porque o Senhor pensa em abrir o céu para a gente, para ouvir o que a gente precisa falar. E obrigada pelo Espírito Santo, porque Ele traduz a nossa oração. Que coisa especial, Senhor. Obrigada por nos ouvir. Sonda o nosso coração agora. O Senhor, mais do que qualquer pessoa, sabe o que nós precisamos, sabe o que nós sentimos. E agora, Senhor, a gente quer lançar sobre Ti toda a nossa ansiedade, toda a nossa preocupação, todos os nossos problemas, todos os nossos pedidos, porque nós temos a certeza que o Senhor vai cuidar de nós. O Senhor não mente, o Senhor deixou escrito isso na Bíblia. Nos ajude a lembrar todos os dias, porque a cada dia a gente vai ter um problema diferente. A nossa vida não vai melhorar aqui, porque não é aqui que é a nossa vida é daqui a pouco. Mas enquanto a gente estiver aqui, que a gente aprenda a descansar no Senhor e nos dê essa paz, nos dê essa misericórdia, nos dê essa bênção, ó Pai, esteja com a gente. De uma maneira muito especial, eu quero falar esse verso para os meus irmãos que estão doentes aqui na igreja. A gente já tem orado aí há um tempo por muitos deles. Senhor, os ajude também, que eles lancem a ansiedade deles, a preocupação deles aos teus pés, porque eu tenho certeza que o Senhor está cuidando deles. Também peço por nossa igreja. Senhor, abençoa a igreja do Bosque. Abençoe as nossas famílias. Abençoe a gente como pessoa também, porque a gente é a igreja do Bosque. A gente quer ser uma igreja. E nós só poderemos ser uma igreja se o Senhor derramar o Teu Santo Espírito sobre nós. Porque senão a gente não vai conseguir. Que a gente tenha esse desejo como pessoa, todos os dias, em receber ali no comecinho do dia o Teu Santo Espírito, para que a gente seja a igreja, para que a gente seja a igreja do Bosque que está esperando o Senhor voltar. Senhor, abençoa este culto, aceite a nossa adoração, aceite o nosso louvor e aceite a nossa vida. Abençoe também o pastor que vai nos trazer a mensagem. Senhor, o unja com Teu Santo Espírito e o abençoe também. É o que eu lhe peço e agradeço de todo o coração e em nome de Jesus. Amém. Grande é o nosso Deus e as obras que Ele faz, o seu amor não tem limites.
Vocês estão me vendo em trajes um pouco diferentes hoje aqui, né? Alguns de nós também, alguns anciãos aí, com a camiseta do ancianato. Conforme nós já havíamos comunicado aqui à igreja, hoje está tendo o evento aqui do concílio de ancianato aqui no nosso colégio, de toda a nossa associação. Então a gente está se revezando entre o evento de lá e o de cá, aqui com vocês. Mas é uma alegria para mim estar aqui com a nossa igreja do Bosque e ver a igreja praticamente repleta neste sábado aqui, onde a gente está com um horário um pouquinho mais reduzido. Então, hoje, ao invés de um sermão, né, nós vamos fazer apenas uma rápida meditação aqui da Palavra de Deus, porque 15 para meio-dia é o horário que a gente tem que sair aqui do auditório hoje para não ter dificuldades aí entre os dois eventos, tá bom? Mas nós também estamos felizes, um pouco tristes na verdade, mas felizes também, porque nós tivemos nesses últimos 2 anos a alegria de termos aqui conosco o pastor Lucas, que estava vindo aqui como estagiário aos sábados, né? Estagiário do curso de teologia ali no NASP. Todo teologando, ele tem que fazer os estágios, e o Lucas, nós tivemos a alegria de tê-lo aqui conosco. Foi um período muito bom, né? Ele e a sua esposa Bruna, e a gente se sentiu muito abençoado por tê-los aqui. Então, eu quero convidar aqui o primeiro ancião da igreja, o irmão Jean Anderson, e quero convidar aqui o casal, o Lucas e a Bruna. Acho que a Cris vai querer vir também aqui, né, Cris? Vamos lá, Cris, vem cá também você, porque a Cris, para quem não sabe, é a segunda mãe aí do Lucas, né? Então, ai de mim se não chamar a Cris aqui à frente também, né? Só lembrando, né, só avisando que agora que terminou o estágio, o Lucas, pastor Lucas, foi chamado e agora ele é obreiro da Novo Tempo, amém? E com certeza vai fazer um grande trabalho lá também. Janderson? Como a igreja do Bosque, né, aquelas frases, né, a igreja é dinâmica, a gente não gosta de sonhar com esses dias, né? A gente não gosta de perder aquilo que está dando tão certo e tem nos ajudado. Desde quando o pastor Lucas pisou aqui pela primeira vez, ele se colocou à disposição. E as nossas artes, essa comunicação visual da igreja, tem o dedinho ali, tem a digital do pastor Lucas ajudando a criar, fazer. Às vezes ele estava no trânsito, me espera só parar ali rapidinho, já mando para você uma arte. Pastor, eu preciso de uma arte para o Natal, eu preciso de uma arte. E ele mandava para a gente. Então, pastor, mais do que o seu trabalho técnico, que o senhor nos ajudou aqui, o seu companheirismo, a sua alegria, ali a equipe da mídia ali está desesperada, porque nós vamos perder o nosso pastor. E eles falaram, na conversa que eu tive com eles, nossa, a identificação que a gente teve com o pastor. E o mais legal também é que é uma parceria, né? A Bruna também está ali grudadinha no computador, fazendo todos os processos ali. Então a igreja é muito grata por cada momento, cada sermão, cada ajuda, cada oração, cada apoio, cada arte que o Senhor trouxe aqui para a gente. Eu tenho certeza que a Novo Tempo vai ser muito abençoada com o seu ministério ali. Né? A gente pode chamar para cá. O bom é que está do lado, né? Tá pertinho. E aí, se eles não indicarem uma igreja para você frequentar, eu sugiro que a carta fique por aqui, né, pastor? Sim. Há um apoio? Eu acho que tem apoio. Então, você pode continuar frequentando aqui, nos abençoando e pode ficar tranquilo que eu vou ficar ligando. Pastor, manda aquela artinha para a gente, nos ajuda, porque realmente é muito bom. Obrigado, viu, pastor? Bom, nós temos aí uma pequena lembrança para vocês guardarem de recordação aí da Igreja do Bosque. Mas como o Janderson já falou, a gente espera ver vocês aqui, quem sabe continuarem aqui com a gente como membros também. Rapidinho, só agradecer ao pastor Gerson, desde o início, a Cris, o G. Anderson, todos os líderes aqui da igreja, a equipe de comunicação que a gente esteve mais perto e todos vocês que fazem parte aqui dessa família. Eu tenho certeza que nós levaremos muitas lembranças positivas de todas as experiências que a gente viveu aqui. Então, muito obrigado e até breve. Sim. Convidamos a todos para que curvem a sua fronte. Queremos a foto aqui que o Luca está.
Assim como estamos, então, curvemos a fronte e oremos ao Senhor. Querido Pai do céu, nós queremos agradecer pelo período tão bom que tivemos aqui, a oportunidade de receber o pastor Lucas e a Bruna, que até o momento estavam como estagiários aqui nos ajudando, o Lucas como nosso ancião também, mas que agora partem para um novo desafio, um chamado que o Senhor tem para eles aqui na Novo Tempo, e pedimos que o Senhor continue dirigindo, abençoando este casal, para que os teus planos se cumpram na vida deles, que eles possam ser instrumentos da tua vontade, com os seus dons, com os seus talentos, e cada dia mais contribuírem com a tua causa como tem contribuído até aqui. Guia os planos deles e fortalece a fé deles até Jesus voltar. Sê também com a nossa igreja, abençoando a cada um de nós, em nome de Jesus. Amém. Deus abençoe, viu? Deus abençoe. Deus abençoe. Só uma informação, pastor Lucas, aquela sala o nosso estúdio, ele vai sair. E no dia que ele sair, o senhor será convidado para participar da inauguração do nosso estúdio de produção ali. Vamos meditar na palavra de Deus? Vamos? Então, abra sua Bíblia no livro de 1 Samuel. 1 Samuel, capítulo 15. Primeira Samuel, capítulo 15, versículos 22 e 23. Todos encontraram? Amém? 1 Samuel 15, 22 e 23. A Bíblia nos diz assim: Porém Samuel disse: Tem porventura o Senhor tanto prazer em holocaustos e sacrifícios, quanto em que se obedeça à sua palavra? Eis que o obedecer é melhor do que o sacrificar, e o atender melhor do que a gordura de carneiros, porque a rebelião é como o pecado de feitiçaria, e a obstinação é como a idolatria e culto a ídolos do lar. Visto que rejeitaste a palavra do Senhor, Ele também te rejeitou a ti, para que não sejas rei. Palavras duras, palavras fortes e palavras profundas, estas que nós acabamos de ler. O contexto é justamente o povo amalequita. O povo amalequita que aparece aqui neste capítulo era um povo que era descendente de Esaú. Você lembra de Esaú, irmão de Jacó? Na Bíblia a gente vê alguns contrastes, né, que aparecem dentro da mesma família. O primeiro deles, Caim e Abel. Você se lembra, né? Caim era desobediente, foi rebelde. Abel era obediente a Deus, temente a Deus. Caim vai e mata o seu irmão Abel. Já na primeira família da história deste mundo, nós temos um homicídio registrado, justamente porque Caim era mau. Na história dos dois irmãos, Esaú e Jacó, Jacó era aquele temente a Deus, apesar dos seus erros, apesar do que ele fez de errado, de ter enganado o seu irmão. E o seu pai, ele era temente a Deus, ele se arrependeu dos seus pecados. Esaú não. Esaú, infelizmente, ao contrário de Jacó, ele não obedecia a Deus, e infelizmente a descendência de Esaú
foi uma descendência ímpia, como está na Bíblia. E a descendência de Esaú se tornou inimiga de Israel, do povo de Israel. Até hoje, existem muitos estudos, muitos pensadores, estudiosos, que dizem que esses grandes conflitos que a gente vê ali na região do Oriente Médio, ali com Israel e as nações ali, começaram aqui, né, nessas famílias que tiveram essas divisões. Amaleque, ele foi líder de um exército. Ele atacou os israelitas logo depois que eles deixaram o Egito. E os amalequitas foram derrotados, porque Deus deu a vitória para Israel. E naquela ocasião, Deus fez uma declaração contra Amaleque e pediu, ordenou que esta declaração fosse registrada num livro e fosse repetida a Josué. Abra a Bíblia em Êxodo capítulo 17, verso 14, e nós vamos ler esta declaração de Deus. Êxodo 17, verso 14. Então disse o Senhor a Moisés: escreve isto para memória num livro e repete-o a Josué, porque eu hei de riscar totalmente a memória de Amaleque de debaixo do céu. Olha que interessante. Deus fez uma declaração muito tempo antes de Samuel, muito tempo antes de Saul, dizendo que a descendência de Amaleque, os amalequitas seriam o quê? Totalmente o quê? Extintos. Balaão também profetizou a derrota de Amaleque, dos amalequitas, isso está em Números 24, verso 20, e também em Deuteronômio 25, 17 a 19, mas nós não vamos ler por uma questão de tempo. Mas aí chegamos na época do primeiro rei de Israel, que foi justamente ali, naquele primeiro verso que nós lemos, os primeiros 2 versos ali, que nós lemos, aconteceram na época, na história deste rei. Como é que era o nome mesmo dele? Saul. Ele foi o primeiro rei de Israel. Ele estava começando a reinar, e infelizmente ele já tinha sido reprovado no primeiro teste, no início do 2º ano do seu reinado. E você pode conferir isso depois, aqui mesmo em 1 Samuel capítulo 13. Mas agora, o que estava acontecendo? Deus estava lhe dando uma segunda chance. E aí você pode perguntar assim, mas por que Deus estava fazendo isso com Saul? Porque na verdade o verdadeiro rei de Israel sempre foi quem? Deus. Não era Saul. Saul tinha que entender que ele foi colocado ali por Deus. E que ele deveria honrar a quem? A Deus. Assim como todos nós, quando temos a bênção de ocupar posições de liderança na igreja, sermos do ancianato da igreja, ser um pastor de uma igreja, enfim, nós somos agraciados por Deus, que nos colocou nessas funções. E devemos então agora honrá-lo. Mas quando Deus lhe deu essa segunda oportunidade para ser fiel e obedecer às ordens de Deus, o que aconteceu não foi nada disso. E qual foi a ordem que Deus deu para Saul? Qual foi? Ela está em 1 Samuel capítulo 15, versículos 1 a 3. Abra aí a Bíblia, vamos lá. 1 Samuel 15, versículos 1 a 3. Disse Samuel, o profeta, a Saul: enviou-me o Senhor a ungir-te rei sobre o seu povo, sobre Israel. Atenta, pois, agora às palavras do Senhor.
Assim diz o Senhor dos Exércitos: castigarei Amaleque pelo que fez a Israel, ter se oposto a Israel no caminho quando este subia do Egito. Vai, pois, agora e fere a Amaleque, e destrói totalmente a tudo o que tiver, e nada lhe poupes. Porém, matarás homem e mulher, meninos e crianças de peito, bois e ovelhas, camelos e jumentos. Mais uma vez, tanto quanto Deus pediu para ser registrado por Moisés lá no livro, que ele iria extinguir a descendência de Amaleque da terra, agora Deus vem para o seu ungido, Saul, e fala: eu quero que você cumpra aquilo que Moisés já registrou há muito tempo no livro. Eu quero que Amaleque seja totalmente destruído e ninguém pode ser poupado, nem mulheres, nem crianças e nem animais. Antes da gente prosseguir, é importante a gente tentar entender algumas coisas aqui, porque na verdade esse, bem como alguns outros textos do Antigo Testamento, são muito difíceis de serem entendidos por boa parte das pessoas. Como que a gente pode entender uma ordem dessas? Matar mulheres e crianças. Em primeiro lugar, é importante deixar bem claro que a Bíblia nos fala que Deus é o quê? Deus é o quê? Amor. 1 João 4, verso 8. Porque Deus é amor, aquele que não ama não conhece a Deus, porque Deus é amor. Mas como associar o fato de um Deus amoroso dar uma ordem dessas? Algumas pessoas falam que o Deus do Antigo Testamento era um e o Deus do Novo Testamento é outro. Porque no Novo Testamento você vê esse mesmo Deus amando o mundo de tal maneira que ele faz o quê? Entrega o seu Filho unigênito, o Senhor Jesus, para morrer naquela cruz. No meu lugar, no teu lugar. E a Bíblia diz que não há amor maior do que este. Mas às vezes, nas ordens de Deus, por mais difíceis que sejam, também está aqui o amor, mas também está a justiça. Deus é o único ser neste universo que consegue equilibrar muito bem justiça e amor ao mesmo tempo. Nós às vezes temos dificuldades com isso, porque ou às vezes a gente vai muito para um lado ou muito para o outro. Ou a gente corre o risco de ser justiça demais, olho por olho e dente por dente, ou a gente muitas vezes corre o risco de ser amor demais e acabar condescendendo com coisas erradas, o que também não é certo. Então, vale lembrar que Deus é o mesmo, ontem, hoje e eternamente. Ele não muda. Nós é que precisamos entender Deus. Nós é que precisamos entender como que o amor dele se manifesta e como que a justiça dele se manifesta. Gênesis capítulo 15, verso 16. Gênesis capítulo 15, verso 16. O que nos diz aqui? Olha só, verso 16 de Gênesis 15. Na quarta geração tornarão para aqui, porque não se encheu ainda a medida da iniquidade dos amorreus. O que esse texto está dizendo para mim e para você? O que ele está dizendo? Que Deus lá do céu, Ele observa todos aqui na terra. Ele vai observando como que cada um vai fazendo as suas escolhas, os comportamentos, as decisões, as atitudes, as escolhas, tudo é visto por Deus. Mas para Deus existe uma medida, existe um limite que Ele suporta as coisas erradas, o mal, o pecado, e Ele age longanimamente com os povos, dando-lhes tempo para mudar. Mas se eles continuam na sua perversidade, esta perversidade, este mal pode alcançar proporções que infelizmente Deus vai ter que
entrar ali em cena e fazer o seu julgamento. Na Bíblia nós encontramos vários exemplos disso. O exemplo, por exemplo, de Nínive, aquela cidade que Jonas não queria ir, lembra? Mas ele foi. E ele pregou que a cidade ia ser destruída. E o que aconteceu? O povo se arrependeu dos seus pecados, o rei, todo mundo. E aí Deus não destruiu por causa do arrependimento deles. Sodoma e Gomorra, que Deus enviou 2 anjos lá, porque aquela cidade tinha atingido o seu limite. A ira de Deus agora tinha que ser derramada conforme o seu julgamento. Além disso, lá em Gênesis capítulo 12, versículo 3, quando Deus faz o chamado para Abraão sair da sua casa, da sua terra, da sua parentela e ir para uma terra que Deus iria mostrar, Deus faz uma promessa para Abraão. Abrão, né? Naquele momento, esse era o seu nome. E é uma promessa que Deus cumpriu plenamente com o seu povo. E qual que era essa promessa? Abençoarei os que te abençoarem, e amaldiçoarei aqueles que te amaldiçoarem. Era uma promessa que Deus tinha que cumprir. Amaleque, infelizmente, os amalequitas, eles realmente quiseram exterminar os israelitas, mas esse foi o julgamento deles. E parece ser sempre assim na história, quando Deus, que é um Deus muito zeloso e cuida dos seus filhos, do seu povo, vê que o inimigo está usando ali um caminho, pessoas, nações para destruir o seu povo, Deus se levanta por eles. Amém? Amém? Mas vamos falar um pouquinho de Saul. Qual foi a desobediência de Saul mesmo? Ele simplesmente não quis fazer aquilo que Deus falou para ele fazer. Abra a Bíblia em Isaías capítulo 5, verso 20. Isaías capítulo 5, verso 20. Ai dos que ao mal chamam bem, e ao bem, mal, que fazem da escuridade luz, e da luz, escuridade. Põem o amargo por doce, e o doce por amargo. Foi isso o que Saul fez. O que Saul fez foi mais ou menos parecido com o que aconteceu com aquele homem muito conhecido na história de Israel, porque quando Israel foi para tomar a primeira cidade de Canaã, logo que eles transpassaram o Jordão, Deus também tinha dado uma ordem, né? Para que tudo na cidade estava condenado, que não era para eles pegarem nem nada dos despojos de lá. Mas teve um homem da nação que ele foi lá e pegou algumas coisas. E por conta desse seu pecado, ele e toda a sua família morreram depois. Como é que era o nome dele mesmo? Acã. O pecado de Acã. O pecado de Acã, assim como o pecado de Saul, foi desobedecerem a ordem explícita de Deus. Quando Deus pede uma coisa, nós não temos que fazer aquela coisa ao nosso modo. Isso é seguir os caminhos de Caim, que quando foi oferecer uma oferta ao Senhor, levou lá dos frutos da terra, mas Deus já havia prescrito que a oferta deveria ser algo que expressasse a fé no Redentor. Abel, a Bíblia diz que ele foi aceito por Deus e a sua oferta também, porque ele levou um holocausto que representava o sacrifício de Cristo, conforme Deus já tinha ordenado. Se Deus diz que algo é condenado, como nós podemos dizer que não é? Saul decidiu fazer as coisas à sua maneira, do seu jeito, e muitos de nós ainda hoje também podemos correr esse risco. Quando Deus nos diz uma coisa e nós falamos, não, eu acho que isso aqui pode ser de tal forma.
Para Deus, Saul tinha que cumprir a ordem estritamente, ele não poderia falhar em nada, tudo tinha que ser destruído. Mas ele usou uma desculpa para Samuel, dizendo: eu queria apresentar uma oferta ao Senhor, sacrifícios ao Senhor. E aí Samuel disse aquela famosa frase, né? Obedecer é melhor do que sacrificar. Deus não quer o seu sacrifício. Na verdade, Ele já ofereceu o sacrifício por você, enviando o seu filho para morrer na cruz. Ele só quer a sua obediência. Ele quer que você viva a vontade dEle. A vontade dEle está muito explícita, está muito bem colocada em toda a Bíblia. Você não precisa ter dúvidas sobre a vontade de Deus, porque a palavra de Deus já fala tudo isso para mim e para você. Você só precisa se alicerçar nesta palavra. Queridos irmãos, servir a Deus de modo aceitável significa que nós devemos fazer a vontade de Deus da maneira que Deus ordenou. Caso contrário, nós estaremos seguindo o caminho que a gente acha que é o caminho de Deus, mas na verdade é o nosso próprio caminho. Às vezes, eu me deparo com pessoas que estão estudando a Bíblia. Às vezes eu dou até alguns estudos da Bíblia, e eu já vi muitas vezes as pessoas chegarem em momentos difíceis dos estudos, onde elas têm que tomar uma decisão, onde elas têm que pensar assim: bom, ou eu faço o que Deus está dizendo, ou eu faço o que eu acho que eu devo fazer, por mais que a Bíblia me diga isso. Vou dar alguns exemplos para vocês, com a permissão de vocês. Por exemplo, a palavra de Deus, ela nos orienta sobre as coisas que nós devemos usar, vestir, sim ou não? Orienta, não é? Eu me lembro de uma vez que eu estava dando justamente esse estudo bíblico para uma jovem senhora, e nós conversamos sobre o que a Bíblia diz, sobre adornos, por exemplo, né? Está lá bem claro, né? Deus fala para o povo tirar os atavios, os adornos. E ela pegou e trouxe um baú bem grande, assim, abriu e mostrou para mim: dá uma olhada aqui, pastor. Era um monte de joias e coisas que ela tinha ganhado. E ela falou: o senhor imagina como isso é difícil para mim? Minha tia me deu a maioria dessas coisas, eu sempre usei isso toda a vida. Bom, se Deus diz, então o que você tem que fazer? Atender, por mais difícil que seja. Vamos falar de um outro exemplo, o exemplo da saúde, né? É um exemplo que eu gosto de citar porque a gente tem muita revelação sobre isso, não é? Se Deus diz lá na palavra dele que tal alimento é proibido, de que forma eu tenho que considerar aquele alimento, por mais que eu goste dele, como algo realmente que eu não devo usar? Não adianta dizer: não, porque isso aí foi naquela época de Moisés e tal. Não. Deus, quando fala que algo é proibido, eu devo considerar dessa forma. Se eu não considerar desta forma, primeiro, eu não vou estar vivendo a vontade de Deus na minha vida. Segundo, eu já vou estar escolhendo viver a minha própria vida, do jeito que eu quero. E isso, quem faz, são os ímpios. Os ímpios é que são assim. A palavra ímpio na Bíblia significa pessoas que vivem sem Deus. A palavra rechaim no hebraico. Então, é isso. Viver com Deus significa ouvir a vontade dEle, seguir o plano dEle. Se eu falo: não, isso aqui não é bem assim, eu vou fazer desse jeito, eu não estou vivendo com Deus. Quando Deus me diz, por exemplo, na palavra, para você também, trazei todos os dízimos à casa do tesouro, mas eu penso assim: não, Deus sabe que eu preciso, Deus sabe que tem uma pessoa na minha família que está precisando, que está doente, eu não vou levar. Vou usar de outra forma, porque Deus sabe que eu preciso. Eu estou fazendo algo que Deus não disse para eu fazer.
E nós poderíamos ir citando inúmeros outros exemplos. Vocês viram que eu estou aqui com uma camiseta da nossa associação, que diz o quê? Nós vivemos. Porque é isso que Deus está me chamando e te chamando a fazer hoje. A viver a vontade dEle. Se nós somos discípulos dEle, nós vamos fazer aquilo que agrada ao nosso Senhor. Vamos seguir a sua vontade. Saul, infelizmente, foi rejeitado. Saul, infelizmente, terminou os seus dias de um modo muito trágico, terrível, porque ele abandonou completamente os conselhos de Deus, chegou ao ponto de buscar conselhos em uma feiticeira, e numa batalha onde ele estava perdendo, Israel estava perdendo, Saul se suicidou. Que triste. Alguém que foi chamado por Deus, foi ungido por Deus e tinha tudo para seguir junto com Deus. Da mesma forma, Deus te chamou para viver a sua perfeita vontade hoje, para andar com Ele nessa caminhada rumo ao céu. Por isso eu convido você a ler comigo o último texto desta manhã, que é, na verdade, um apelo para a sua vida e para a minha vida. Nós que estamos já vendo os sinais se intensificando da volta de Jesus, para nós que pretendemos ver Jesus em glória e majestade, sem ter que passar pela morte. Em Romanos capítulo 12, versículo 1 e 2, a Bíblia nos diz, Romanos 12, 1 e 2, rogo-vos, pois, irmãos, pelas misericórdias de Deus, que apresenteis o vosso corpo por sacrifício vivo, santo e agradável a Deus, que é o vosso culto racional. E não vos conformeis com este século, mas transformai-vos pela renovação da vossa mente, para que experimenteis qual seja a boa, agradável e perfeita vontade de Deus. Eu convido você nesta manhã a refletir sobre tudo isso na sua vida e a tomar a decisão principal de todas, que é obedecer à vontade do Senhor. No que é que você não está atendendo à vontade do Senhor na sua vida hoje? Que áreas da sua vida você ainda precisa obedecer à vontade de Deus? E é por isso que eu convido você a curvar a sua fronte nesse momento e fazer uma oração a Deus, porque Ele sabe tudo sobre você, Ele sabe tudo sobre mim, e Ele tem um poder que nós precisamos para andar segundo a vontade dEle. Vamos curvar a fronte e vamos orar ao Senhor. Querido Deus, Pai eterno, nós estamos aqui mais uma vez na Tua casa, reunidos, meditando na Tua palavra, e hoje a Tua palavra traz para nós a mensagem de que é melhor obedecer do que sacrificar, que nós precisamos ouvir as Tuas palavras, praticá-las, que nós devemos realmente nos entregar ao Senhor naqueles pontos que para nós às vezes são difíceis. Pode ser que eu esteja pregando aqui para alguém que tem muitas dificuldades em sua vida, para ser fiel na devolução dos seus dízimos, das suas ofertas. Para alguém que tem sérias dificuldades para viver o plano que o Senhor tem para cada um de nós, em relação à saúde, em relação ao cuidado do nosso corpo. O Senhor conhece todos nós, o Senhor sabe de tudo que nós precisamos. O Senhor sabe de tudo que muitas vezes nos chama para este mundo. Tem misericórdia, Pai, nos ajude a vivermos a Tua vontade, vivermos o Evangelho na sua plenitude. Às vezes, podemos também estar inertes demais, quando deveríamos estar ativos, buscando não só ler e entender a Tua palavra, mas
praticar, ensinar aos outros, dar mais estudos da tua palavra, estudos da Bíblia, levar pessoas aos teus pés. Enfim, Senhor, vem nos ajudar e que nós possamos, segundo a tua santa vontade, cumprir os teus propósitos nesta terra. Que através de nós muitas pessoas venham conhecer Jesus. Obrigado por tudo, Senhor. Continua conosco, despede-nos agora em tua paz, te pedimos no nome de Jesus. Amém. Amém. Muito obrigado pela sua presença. Eu estarei à porta ali para me despedir de vocês. Feliz sábado. Permaneça em mim, permaneça em mim, permaneça em mim, permaneça em mim, meu Senhor. Permaneça em mim. Venha, Senhor, em mim habitar, pois quero ser templo teu. Quando eu sair deste lugar, que Jesus permaneça em mim. Permaneça.